Olá, turma, bom dia! Vamos a mais uma aula de estrutura e análise de projetos. Hoje nós vamos falar sobre a gestão da sustentabilidade e a gestão de portfólio. Então, dois temas em separado. No primeiro momento, no qual vamos abordar um tema de sustentabilidade que é bastante amplo. Então, a professora hoje vai dar uma pincelada nos segmentos desse tema. Não quer dizer que vocês vão sair daqui doutores em sustentabilidade, mas vamos relacioná-la com o nosso projeto, o que é mais importante. Vamos lá no compartilhamento de tela, para que vocês possam apreciar a nossa apresentação, tá? Que tem, de uma maneira bastante interessante, figuras que mostram a importância e que vão nos incentivar a pensar nessa sustentabilidade. Então, aqui nós estamos no módulo 4, e não é o 2, é o 4, finalizando a parte 4 também, tá? O tema de sustentabilidade, com essa figura, você já percebe o seguinte: a sustentabilidade envolve o mundo inteiro. Nós cercamos de tudo, e tudo que está ao nosso redor, você pensa, olha, isso vai permanecer para as minhas gerações futuras? Bom, quando eu cheguei em Rondonópolis, existia um rio chamado Escondidinho. Aquele rio que tinha umas cachoeiras, que dava acima do joelho, sabe? Que você escorregava nas pedras, no seu... e tinha uma certa largura naquele rio, tá? Não era muito largo, ele era mais condensado. Com o passar dos anos, olha, 40 anos depois, o que eu vejo nesse rio? Ele mal molha os pés, a largura dele aumentou, tá? E aí você percebe o desgaste do meio ambiente, natural ou por ação humana, que fez com que aquele ambiente modificasse. Então, meus filhos, meus netos, não vão ver o mesmo rio que eu vi há 40 anos atrás. Quando nós pensamos em sustentabilidade, a própria palavra já nos diz: eu vou ter, né? Eu vou sustentar, tá? As coisas que estão ao meu redor para outras gerações futuras. Então, nesse sentido, nós percebemos que o mar, a floresta, os rios, né? O ar, né? Tudo isso tem uma certa qualidade. E esses itens que compõem essa qualidade do meio ambiente é que devem permanecer. Então, falando em sustentabilidade, nós falamos em permanência dos itens, né, do que a gente tem ao nosso redor, meio ambiente, flora, fauna, né, e toda a nossa infraestrutura para sobreviver aqui na Terra. Então, falamos de uma forma global. Para encher os nossos olhos, né? Olha aqui, nós temos uma natureza, um belo rio cercado de vegetação, no fundo montanhas, que aparentemente parece que já está coberta de neve, de gelo, alguma coisa assim, e você vê o quão é importante a integração de todos esses itens. Quando pensamos numa férias, num descanso, pensamos em estar perto mais da natureza, ou em ambientes de montanha ou praia, quer dizer, do seu gosto. E toda vez que você precisa desestressar, põe o pé na terra, não é isso? Mas, voltando para a nossa situação, tá? De pensar no projeto inserido nesse meio ambiente. Esse meio ambiente que dá toda a nossa matéria-prima para a construção do nosso ganha-pão,
e da nossa satisfação das nossas necessidades, dos nossos sonhos. Olha, eu quero uma calça nova, vai ser produzido com algodão, tinta, etc. Ah, eu quero uma casa, quero modificar minha casa, eu vou precisar de madeira, tijolo e ferro. E tudo isso são itens que a natureza nos oferece, e nós aproveitamos tudo isso. Mas a gente tem que pensar em eternizar esses itens, em deixar as mesmas condições para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, vamos pensar em sustentabilidade para o nosso projeto. E aí a gente vai separar as áreas da sustentabilidade para que a gente possa analisar com mais detalhe aquilo que influencia. Então, como os nossos exemplos são sempre do Rock in Rio, e se colocando na posição de gestor desse projeto, a nossa tarefa hoje vai ser fazer um relatório identificando o tipo de sustentabilidade envolvida, ou seja, desenvolvimento socioeconômico, responsabilidade socioambiental ou ecoeficiência. Assim, descrevê-la, né, esses relatórios, qual que é a influência entre uma área e outra, e preparar um plano para evitar que algo ruim, a partir desse projeto, possa acontecer à sociedade, ou à natureza, ou à economia da região. Então, nossa tarefa vai ser integrar o nosso projeto com a sustentabilidade através das 3 áreas. Essas 3 áreas são aqui, ó, a dimensão ambiental, onde nós falamos da natureza, do meio ambiente, dos rios, né? Então, aqui está a limpeza, a não degradação, o não desmatamento, a não poluição, né? Então, essa área ambiental. A segunda dimensão é a dimensão econômica. E na dimensão econômica, nós pensamos sempre do resultado da nossa tarefa, da nossa atividade, tá? Que vai gerar uma recompensa por essa atividade. Então, a área econômica vem sempre como a que usa a infraestrutura ambiental, né? Toda a matéria-prima que existe na Terra para produzir algo que possa gerar um resultado, uma recompensa dessa atividade. E a terceira dimensão, que é a dimensão social, nessa dimensão vem a satisfação dos desejos e necessidades da sociedade. Tá? Então, se eu vou conseguir colocar meu produto, o resultado da minha atividade aqui vem satisfazer aqui alguém, ou alguma comunidade, ou um grupo de pessoas, e assim por diante. Aí vamos ver as partes aonde elas se relacionam. Então, entre a dimensão ambiental e social, nós temos a intersecção aqui, olha, socioambiental. Entre a dimensão econômica e ambiental, nós temos a ecoeficiência. Entre a dimensão social e econômica, temos a socioambiental. Então, o nosso relatório vai permear essas 4 intersecções, porque aqui no centro, aonde todas as 3 áreas se integram, tá? Se fazem a intersecção, que elas são comum, é o desenvolvimento sustentável, tá? Então, desenvolvimento socioeconômico, entre a dimensão econômica e social. Responsabilidade socioambiental é entre a dimensão ambiental e a social. A ecoeficiência entre a dimensão ambiental e econômica e o centro de todos, a sustentabilidade, ou seja, o desenvolvimento sustentável. Professor, o que é cada uma dessas áreas? Vamos, na sequência, identificar os pontos principais. Nós vamos dar uma pincelada, não é, vamos dizer assim, o estudo profundo
da sustentabilidade, mas é o quê? O básico que eu preciso para colocar o projeto de maneira sustentável. O nosso projeto, para que ele tenha um resultado que vai agradar tanto os donos do projeto, as partes interessadas, quanto vai agradar o público com a satisfação dos seus desejos, como vai gerar lucro e como não vai agredir o meio ambiente. Então, na intersecção das duas dimensões, social e econômica, nós temos o socioeconômico. Então, que é intersecção ou união. A intersecção é quando as duas partes são juntas, iguais, tá? Então, essa área trata da relação entre a qualidade de vida da população e o seu desenvolvimento econômico. Nesse sentido, qualidade de vida. Eu quero respirar um ar puro, eu quero ter um carro, eu quero ter um avião, isso na área econômica, né? E eu quero poder colocar meu pé no chão, na terra, ter parques, nadar no rio, mas num rio sem poluição, né? Respirar um ar agradável, né? Eu quero ter qualidade de vida, mas eu quero também me sustentar. Vou ter um carro. O carro vai gerar o quê? Monóxido de carbono. Aí vem a pegada do CO2. Você precisa, então compra um carro híbrido. Eu vou andar de ônibus. Mas se tiver um ônibus elétrico é melhor, porque o ônibus elétrico não tem a poluição de gás, né, que atinge a nossa qualidade de vida. Então, engloba nesta área socioeconômica não apenas o acúmulo da riqueza, o aumento, a minha recompensa das ações que nós estamos fazendo, mas também o acúmulo de conhecimento, né, e de aplicação de projetos técnicos à produção desses bens. Se eu quero manter a qualidade de vida de uma maneira mais saudável, sem muita poluição, eu preciso ter um pouco mais de conhecimento e técnicas para que eu possa desenvolver isso de uma maneira menos agressiva ao meio ambiente, que eu possa degradar os recursos naturais de alguma forma que o que eu degradar, ele possa se recompor. E se ele se recompõe, a natureza não teve prejuízo com a minha atividade, com o meu projeto. Então, vamos tentar utilizar energia eólica, né? a energia solar, né? Vamos manter a infraestrutura com carros que não poluem tanto, né? Vamos tentar fazer aproveitamento da nossa matéria-prima com material reciclável, né? Vamos tentar fazer um projeto que pense no quanto as atividades ali executadas possa trazer um prejuízo para a nossa qualidade de vida, né? E também que não deixe da gente ganhar dinheiro. Tá? Então, pensando nessa área de desenvolvimento socioeconômico, vamos analisar com muita cautela tudo aquilo que eu posso aproveitar para se desenvolver melhor, né? Uma outra área, né? É a intersecção socioambiental. Essa responsabilidade socioambiental, ela vem da união das dimensões social e ambiental. Refere-se ao compromisso das empresas ou organizações com o desenvolvimento sustentável da comunidade em que atua, com os quais se relacionam, onde ela está inserida, e com a preservação ambiental. Então, pensamos assim, vimos o desenvolvimento socioeconômico, vamos analisar a responsabilidade socioambiental. Muitas empresas, tá, ao fazerem as suas atividades,
podem simplesmente escolher não usar trabalho escravo, tá? Não judiar de animais para poder fazer suas experiências científicas ou aperfeiçoamento do seu produto, testes laboratoriais, né? Exemplo disso, nós temos, por exemplo, a empresa de cosmético, a Natura, né? Nós temos também o Boticário, o segmento Quem Disse Berenice, que são voltadas justamente para aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável, no qual pensa na sociedade e também no meio ambiente. Quando a gente fala Natura, a gente já viu as primeiras embalagens biodegradáveis, né? Aquelas que você pode utilizar o produto, reaproveitar o frasco principal, tá? E não gerar aquele acúmulo de lixo que é prejudicial ao meio ambiente. Então, quando falamos assim de materiais tipo plástico, né, alguns tipos de metal, composições de celular, equipamento de computação, informática, baterias, esse tipo de material leva anos e anos para se decompor. Então, dependendo do local que for descartado, ele vai prejudicar muito, principalmente a bateria, que tem ali um líquido nessa decomposição que pode tornar impróprio o ambiente ali, tanto para a vida das bactérias, dos micro-organismos, como para quem estiver ali na infraestrutura, ali perto daquele ambiente. Então, pode causar muitos danos, né, à sociedade, né, e ao meio ambiente, no qual pode deixar, olha, está contaminado, tem excesso de mercúrio, né, tem indústrias de agrotóxicos que poluíram cidades inteiras, que naquelas terras, na região que estava aquele lugar, não nasce nenhum mato, uma erva daninha, e as pessoas ali tiveram câncer e comorbidades de saúde em função do excesso de exposição àquele material. Então, quando nós pensamos assim, na responsabilidade socioambiental, nós, como gestores de projeto, temos que pensar o seguinte, né? Para as pessoas, para o meio social, qual vai ser a influência e que tipo de benefício ou de dano o nosso projeto vai gerar. Tá? Bom, e também, bom, olhando sociedade e olhando meio ambiente. Tá? Aqui nós mostramos nessa figura o quanto são interligados, né? São interligados as pessoas com a terra, nós dependemos da terra para sobreviver, nós comemos alimentos que ali vêm da terra, né? Como podemos dizer assim, olha, a integração entre energia eólica, energia solar, aqui a nossa casa, com a sociedade, tá? Aqui lagos, né? e rodovias. Então, é um ciclo, tá? O ciclo de vida dos produtos, ele tem assim, olha, nasce da natureza, você o transforma e nesta sequência de transformação utiliza-se, né, Não tem problema, Clara, essa aula vai ficar gravada, ok? Fica tranquila. Ó, então, nessa sequência, matéria-prima, transformação, da transformação à utilização, o tempo de vida útil e o descarte. Nesse descarte, mora uma série de contratempos da sua decomposição e reassimilação para o meio ambiente, ou se essa decomposição vai ser de forma que prejudica aquilo que está ao seu redor, tá? Bom, então nós temos que pensar
nessa situação como um todo envolvendo o nosso projeto. A intersecção da área econômica e ambiental gera a palavrinha ecoeficiência. Essa responsabilidade de ter uma eficiência de utilização dos recursos naturais, de tal forma que eu posso produzir mais com os mesmos recursos ou gastar menos para produzir algo que vai impactar, né, no meio ambiente, ou então algo que de forma que impacta menos no meio ambiente e ao mesmo tempo pode trazer um lucro a quem está produzindo. Então, a ecoeficiência vem da união das duas dimensões, ambientais e econômicas, que tem foco na otimização dos recursos. Essa é a palavrinha-chave aqui, ó, otimização dos recursos, de maneira que possa produzir mais, gerando menos impacto ou menor impacto possível ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, trazendo lucro ao seu produtor. Né? Então, a ecoeficiência, ela vem da utilização de técnicas, né, e processos no qual se aproveita mais todas as matérias-primas. Tá? Aqui vai figurar aquilo que a professora estava falando do ciclo de vida do produto. Primeiro, você extrai, vamos pensar aqui, ó, a madeira da floresta. Vem processar essa madeira, né? Então, a madeira já tem lá a matéria-prima, e essa matéria-prima vai gerar para a indústria, né, um subsídio para que a indústria possa produzir algo, e esse algo vai nos gerar um tempo de utilização, de benefício, e vai chegar no fim da vida dele. Tá? Então, tudo isso, você pensando nessa cadeia, e principalmente no final, qual a consequência que vai devolver para o nosso meio ambiente, para a terra, para as florestas, esse significado, né, de decomposição e de finalização de vida. Tá? Então, nessas consequências é que nós vamos analisar a influência que pode trazer, os benefícios que pode trazer uma boa gestão de sustentabilidade no projeto. Bom, a intersecção dessas três áreas, bem no centro, nós temos o desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável, podemos dizer que ele forma um tripé, ou seja, a união desses três pilares. Então, ao se deparar com a intersecção dos três pilares de dimensão, temos o desenvolvimento sustentável, que é um modelo que prevê a integração entre a área econômica, a sociedade e o meio ambiente. O crescimento econômico leva em consideração fatores de inclusão social e proteção ambiental. Tá? Então, não adianta nada você pensar só no financeiro, só no ganha-ganha, se você não pensar se essa atividade qual você está ganhando vai gerar uma satisfação para a sociedade, se você vai utilizar essa sociedade para esse processo produtivo, né? E se essa atividade pode gerar uma proteção ambiental. Vamos lá. Falando do nosso estado, que nós temos assim uma cultura de soja muito grande, tá? Os nossos agricultores são bastante técnicos, muito estudiosos, a Embrapa auxilia muito, mas vamos pensar assim nesse desenvolvimento sustentável. O soja é uma cultura que precisa de muitos nutrientes. Ela precisa de um bom solo, um solo rico. E essa riqueza, vamos pensar, se eu for plantar, simplesmente por plantar, sem pensar na produtividade, eu posso não conseguir que essa soja
se desenvolva o suficiente para que ela possa ser um alimento tão nutritivo, tão rico em proteína, né? E para a fabricação de uma série de outros subprodutos. Então, precisamos preparar esse solo. E aí, para aplicar essa técnica de ecoeficiência e desenvolvimento sustentável, o que o agricultor faz? Ele planeja. Antes de plantar o soja, eu planto um arroz. Por quê? Na cultura do arroz, eu não preciso de um solo tão rico em certos nutrientes. Quando termina o arroz, ele pode plantar o soja, que o arroz deixou na terra, nutrientes como potássio, sódio, nitrato, e alguns outros, até cálcio, sabe? Ali naquele solo. Então, ele já deixou uma série de componentes. Aí planta o soja. O soja é uma cultura temporária de 3 meses, que precisa chover na hora certa. Então, ela não leva o ano todo. E para continuar que esse solo seja fértil, além de correções que você pode observar na natureza dessa composição, olha, eu preciso calcarear, eu preciso melhorar o pH dessa terra, eu preciso ter mais micro-organismo ali para que a terra dê o suficiente que o soja precisa. Então, otimizamos a terra com a plantação do sorgo, do mileto, do milho, e ainda você tem outra atividade em cima disso. Ou seja, você aproveitou o mesmo espaço, tá? Dentro de um ano, né? Você pode ter 3 culturas ali, né? A cada 3 meses você tira uma cultura. Então, planta o soja, planta o milho também deixa muitos nutrientes que a soja precisa retirar da terra. Então, você não degrada a terra, que você precisa dela para uma nova cultura. Você faz simplesmente um manejo adequado destas etapas, né, dessas técnicas, e é claro, também com orientação. Hoje nós temos adubo biológico, ou seja, você aplica certos micro-organismos na terra que vai trabalhar ali, e ele vai produzir, vai deixar na terra, no solo, aquilo que a cultura vai precisar para se desenvolver. Então, dessa forma, aplicando a técnica da ecoeficiência, ou seja, no mesmo espaço, estudando a composição da terra, né? Estudando o tempo de cada cultura, eu posso fazer com que cada uma dessas culturas tragam para mim um retorno melhorado. Vamos falar ainda de mais um item ainda que eu posso melhorar ainda mais as condições do meio ambiente, que se chama a integração de culturas, ou seja, falamos em ILPF, Integração da Lavoura, Pecuária e Floresta. Então, nós temos na Terra, assim, pronto, floresta, árvores, né? A cultura, a lavoura, né? A lavoura e a pecuária. Eu visitei fazendas nessas condições, na época do meu doutorado, em que a árvore, depois você pode, além de aproveitar a sombra, o crescimento, ela produz ali para o animal, para o gado, uma temperatura mais agradável, né? O gado gosta de estar na sombra, e assim o gado se reproduz mais, se alimenta melhor, e aquela, vamos dizer assim, aquela troca, né, de agricultura para a pecuária, você troca, vamos supor, plantou soja, depois você põe o pasto, e aí nesse pasto o gado vai comer. Como a terra do soja deixa uma série de nutrientes e o pasto recompõe outras, né? Então o pasto ele sai com uma carga de proteína e lignina muito maior do que seria num pasto comum. Se você vê o crescimento dessas pastagens e a alimentação que ela traz para o gado bovino, né, o gado consegue, com menos de um ano, ter um novilho ou uma novilha
com condições de abate, né? Então, falam assim em 18 meses, um gado muito, muito bom, sabe? Um gado que pesa bastante, coisa que demoraria 3 anos para que ele esteja pronto, às vezes você consegue com menos de 1 ano. 18 meses é o médio, sabe? É a parte mediana. Mas, professora, o que isso tem a ver? Veja bem, eu otimizei um espaço de terra, eu não desmatei muito, eu ainda plantei árvore, que dá uma condição melhorada, né, para a estrutura ali que a gente precisa, e ainda posso, no meio, no intervalo disso, né, pôr soja e depois que colher a soja, devolvo a gramínea e ela cresce e alimenta muito melhor o gado. Tá? Eu posso integrar só lavoura e pecuária, ou posso integrar, ou seja, deixar trabalhar junto, né, floresta e pecuária. Então, desse espaço, tem que ser tudo muito bem planejado, mas aí eu consigo que eu tenha maior retorno, maior rentabilidade, maior lucro, e ainda deixe no meio ambiente muito mais com qualidade de vida, muito mais agradável, né? Com uma forma vamos dizer assim, de se pensar que você está mantendo a qualidade de vida sua e das pessoas, e mantendo o meio ambiente com a devida proteção. Tá? Uma área de terra no qual você desmata as margens do rio foi o que aconteceu com o escondidinho que eu dei vamos dizer, o exemplo logo no começo da aula. Desmatou, né? Tinha mais gente, não deixava as árvorezinhas crescer. Aí o que ia acontecendo? O rio ia largando, e como ia largando, ele ia afinando, e daqui um pouco não vai ter mais nem riacho, vai ser uma aguinha ali pequenininha para você mal molhar o pé, né? Então, o desenvolvimento sustentável foi organizado e de tal forma angariou uma série de objetivos deste desenvolvimento sustentável, aonde nós podemos citar, tá, uma série de coisas como a alimentação saudável, né, a segurança alimentar, a qualidade de vida, né, a qualidade do ensino, né, a igualdade de gênero, a água limpa e o saneamento. Esses objetivos, eles foram muito bem pensados. Iniciou com 3, depois foi aumentando 6, 8, hoje tem 17, tem mais alguns outros, né, que estavam sendo pensados aí. Então, o que vem a ser essa integração com essas áreas? Quando você pensa no social, você tem lá a redução de desigualdades, cidades sustentáveis, né? Quando você pensa no lado econômico, inovação, né, de infraestrutura, essa inovação vê ecoeficiência, né? Social, consumo responsável, e aí, olha, o pensar da degradação do lixo, do descarte, da forma com que agride ou não o meio ambiente, das águas limpas, pensando se tem alguma coisa que polui o rio, né, os mares, aonde se poluiu, os peixes morrem, a vegetação não permanece, e aí a água escurece, aí fica impotável, né? Ou seja, fica toda poluída, não tem como você usar isso. Pensa também no emprego digno e crescimento econômico, na vida aqui sobre a terra, né? Na vida debaixo da água, né? Na justiça, na paz.
e nas parcerias pelas metas, né? Então, nós pensamos aqui, olha, todos esses objetivos do desenvolvimento sustentável, todos eles fazem com que a gente pense, né, nas condições do meio ambiente, nas condições sociais e nas condições econômicas que podem trazer um desenvolvimento para a sociedade e também um resultado, e também uma satisfação, até nas variações climáticas, né? na humanização, na família, sabe? Então, tudo isso está no meio social. Se está no meio social, está falando com pessoas, e nós fazemos projeto para quem? Para as pessoas. Então, é uma vida contínua, né? É uma coisa que puxa a outra e que deve ser muito bem pensada para que os projetos de retorno, para que as empresas tenham a responsabilidade socioambiental e o que falamos muito, né? O selo verde, o Green Metric, sabe? Todas as ações, hoje em dia, a coleta de lixo seletiva, né? Tudo isso vai facilitar, porque quando você separa cada pacotinho na sua área, você consegue trazer muito mais retorno, tanto social quanto econômico, tá? E aí todo mundo ganha um pouco. Tá? Então, esses objetivos sustentáveis. Problematizando e pensando na situação problema, né, de gestão de sustentabilidade. Então, a gente vai pensar e fazer um relatório do desenvolvimento econômico, socioeconômico, da responsabilidade socioambiental, do que nós vamos usar em ecoeficiência, das técnicas, tudo, para que tenha maior produtividade com menos recursos, com menos matéria-prima, e, no fim, o desenvolvimento alimentar. Aqui eu coloquei uma flor, a flor da sustentabilidade. Aqui nessa flor da sustentabilidade, a gente vai elencar, assim, puxar aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável e dar aqui um pouco mais de forma. Então, vamos lá. Na segurança alimentar, a reestruturação da terra e dos solos danificados. Na segurança alimentar, eu penso, se eu jogar um agrotóxico tão potente ou numa qualidade que não seja adequada, o que isso pode causar para quem for consumir esse alimento? Ou mesmo, eu passo esse agrotóxico de uma forma aérea, ou com um drone, ou com um avião sobrevoando a área. A área vizinha, a minha, ela produz material orgânico, ou seja, ela faz batata orgânica, tomate orgânico, morango orgânico. Mas será que vai ser orgânico mesmo se eu jogar o meu agrotóxico com o avião? O vento vai fazer um trabalho de fazer uma baguncinha aí, né? Essa baguncinha, essa polinização, vamos dizer assim, essa parte aberta, olha o dano que ele pode causar. Não na minha área apenas, mas jogando na outra área que quer fazer diferente de mim. Tá? Então, quando a gente pensa segurança alimentar, eu tenho que pensar o que eu vou deixar na terra de coisa boa, para que ela não tenha erosão, cupim, que seja degradada, que eu tire as árvores e não recomponha, né? Então, eu vou pensar em uma forma para que eu tenha um alimento seguro, né? Que possa me trazer uma carga nutricional que satisfaça, né, o objetivo daquela cultura. E aí vamos trabalhar com sementes, né, sementes de qualidade, fazer alimentos orgânicos, né, pensar na saúde, na segurança das pessoas que vão comer esses alimentos e também na forma com que esses alimentos serão distribuídos. Então, tudo isso chama segurança alimentar. Tá? A água, eu vou até citar um exemplo.
Um frigorífico conseguiu uma licença ambiental para todas as empresas que vão, empresas novas, vamos falar assim, empresas novas ou empresas existentes, uma vez por ano, né, é anual, precisa do seu alvará. Para obter o alvará, precisa da autorização do bombeiro e medir o seu risco ambiental. Nesse risco ambiental, trata-se de verificar se a atividade econômica dessa empresa vai precisar de alguns pontos de atenção, ou seja, se ela não vai degradar o meio ambiente de tal forma e que ela seja obrigada a, vamos dizer assim, a desempenhar alguma atividade que corrija essa degradação. Então, o frigorífico conseguiu uma licença ambiental e ele instalou uma unidade perto de uma nascente, aqui na região, não lembro direito ali, a região certinha, mas na região de Sinop. Esse frigorífico instalando ali perto, olha o que ele fez. Ele deve ter apresentado um projeto legalzinho, né? E o Corpo de Bombeiro, a unidade, aprovou o projeto dele ambiental. Contanto que, no decorrer do tempo, ele passou a jogar alguns dejetos na nascente desse rio. Olha só o que prejuízo essa empresa causou para o meio ambiente e também para a sociedade. Por quê? Na nascente de um rio, ele vai percorrer um caminho longo até chegar no mar. Nesse percurso, o que acontece? Com esse lixo, né, orgânico, inorgânico, sei lá, ele vai espalhar águas contaminadas, água poluída. E se alguma população perto que usa dessa água for utilizar para beber, para cultura, alguma coisa, está ali a água estragada, né? A água imprópria para consumo. Bom, não sei te contar se ele durou assim por muito tempo, ele teve que fazer uma readequação no seu projeto para que isso não aconteça. Mas olha o cúmulo do absurdo, né, que se fez de uma maneira inconsciente, não pensou direito, não pode deixar aí, ali não vai acontecer nada, não. Mas veja bem, né, a gravidade do problema. Ainda pensando em água, vou usar um outro exemplo aqui da nossa região. Nós temos o Lago do Manso, né? Vocês pensaram que para construir isso teve aberto ao público dar opinião se quer, se não quer, né? Aberto à comunidade para ver a questão de impacto positivo, negativo, que vai trazer de benefício, que não vai trazer. Então, feito todo o processo, tá? Mas não foi feito de uma maneira assim, transparente, porque hoje, se der algum BO, tá? Nas estruturas de concreto que segura as águas do Manso, né? Vamos supor, rompeu a barragem. O que pode acontecer aqui com o nosso Cuiabá? A Avenida do CPA, tá? Ela pode ficar inundada a mais de 20 metros. Olha a inviabilização, tá? Isso talvez não tenha sido aberto na consulta pública, não tenha sido transparente. Então, no projeto de viabilidade, não deve ter sido considerado algumas coisas. Então, o quanto é importante, está lá junto com as águas, mas se acontecer algum problema ali, o que é? Cuiabá sofre aqui, tá? Olha o impacto social, olha o impacto ambiental, né? Então, quando a gente fala de água, falamos de água limpa para todo mundo, falamos de saneamento básico, né? Oceanos vivos, bacias hidrográficas saudáveis e conservação. Energia e tecnologia. Esse ponto é crucial, faz toda a diferença. Quando falamos nesse tema, falamos em reciclar, em reduzir, em reparar, em reusar as coisas,
né? O uso ético de consumos naturais, consumos justos de energia, acesso equitativo a essas tecnologias, fontes renováveis de energia. E o Brasil se destaca nisso. Nós temos muita energia solar, nós temos a hidroelétrica, e carvão, e mineração e petróleo não são as nossas fontes principais. Usamos sim, muito, mas não é o principal. No grupo da UFMT de logística sustentável, existe planos da gente fazer um meio de circulação, um meio de transporte de massa, todo elétrico, ali dentro do nosso campus. Isso vai facilitar uma série de coisas. Outro que nós ganhamos muito foi com a energia solar. Implantando a energia solar na UFMT, a nossa conta reduziu, ó, e muito. Então, nós temos ali núcleos de pesquisas pensantes para fazer com que a ecoinovação, tá? A ecoeficiência possa nos trazer, né, mais tecnologia para que a gente possa aproveitar melhor nessa parte. E a interação humana é o compartilhamento desse conhecimento, né? É você poder contar com a opinião, com o consenso, pensar nos direitos humanos, em não trabalho escravo, nem infantil, e não aproveitamento, assim, ou como é que chama? Tráfico de pessoas, né? Cárcere. Você só vai continuar trabalhando comigo, prostituição, que você ganha aqui não dá para pagar o que você come, então você tem que ficar aqui, né? Então, esse tipo de coisa é contra a sustentabilidade. Espécies e ecossistema, a manutenção da diversidade de plantas e animais, o respeito a todas as formas de vida, o reflorestamento, a responsabilidade individual de todas as criaturas vivas. Então, pensando no desenvolvimento sustentável, temos isso também, né, nessa consideração. E a economia local, consumo sustentável, produtos da localidade, comércio ético, manejo de recursos, empresas ecológicas e mitigação ou minimização do lixo. Quanto menos lixo, melhor. Olha que prédio legal, né? Esse prédio tem uma arquitetura moderna. Ele está aqui para ver o quanto nós podemos integrar na nossa vida, no dia a dia, mesmo sem grandes quantidades de terra, nós podemos fazer a nossa horta de janela, né? Uma cultura na nossa sacada, e assim, ir considerando todos esses pontos importantes para que você tenha uma qualidade de vida, você saiba o que você está comendo, né? Uma segurança alimentar. Então, problematizando, primeiro passo que nós vamos fazer para construir os nossos relatórios de sustentabilidade, né? Que é o relatório socioambiental, socioeconômico, ecoeficiência e do desenvolvimento sustentável. Então, primeiro a gente vai retomar para as bases do projeto, separar dados importantes que tenham ligação, né, com a sociedade, muitos têm. Definir dentro do projeto as ações de cada um desses itens e repassar para cada um desses itens, assim, repassar ou passar novamente, né, e explicar a tendência do projeto até para que assimilem melhor essa questão do sustentável. Então, na primeira fase do nosso projeto, na EAP, que é na estrutura analítica dele, tá? Nós vamos relembrar aqui que ele tem uma área grande para 160 mil pessoas, e essas 160 mil pessoas vai gerar uma grande quantidade de lixo, mais de 600 pessoas vão trabalhar nessa obra, e que vai gerar oportunidade de comércio, hospedagem para a região, porque eu vou trazer um público legal, né? E vamos ter
necessidade de transporte, e esses transportes podem gerar poluição no ar, né? Podemos até criar nova linha de ônibus, né? Porque essa gente não vai estar todo mundo no mesmo lugar, né? Então precisamos fazer um link para trazer para o nosso evento. Vai gerar empregos temporários, e diretos e indiretos, né? E essa área que nós vamos utilizar, ela precisa ser preservada. Bom, olhando esses pontos, né, agora vamos definir dentro do projeto ações para cada item. Né? Vamos, por exemplo, essa área grande para 160 mil pessoas. Eu preciso estar olhando no meu escopo de trabalho, né, o que eu vou ter ali? Vou ter um transporte para levar de um lugar ao outro, esse interno. Pode ser um transporte, um carrinho elétrico? Beleza. Aqueles que usam no grande hotel, como é que chama? Nos spas, nos condomínios, assim, que você vai e você tem resorts, essa palavrinha, né? Nos resorts, como são longe os ambientes, tem aqueles carrinhos que transportam o público de um lugar para outro. A segurança que vai ter, né? E ambulatórios. O plano de risco. No plano de risco nós colocamos, né, manter as ambulâncias e ambulatórios em funcionamento, com rotas de emergência, com pessoal da saúde, né, com um plano de fuga, né, e com o pessoal com capacidade de resolver os problemas, os BOs, né, que podem ocorrer ali. E o plano de monitoramento e controle? Nós temos as câmeras de segurança, o ambulatório aberto, o plano de evacuação, de fuga, rápida chegada dos bombeiros e o pessoal dessa segurança. Agora, repassar cada item desse e explicar a tendência para assimilar a questão da sustentabilidade. Então, vamos lá. Vamos colocar, tá, lixeiras em locais estratégicos, né? Próximo dos consumos, pode gerar aqui, pode gerar ali, então lixeira para tudo quanto é lado. E vou ainda melhorar, vou fazer a coleta de lixo seletivo, nós estamos pensando em implantar isso na UFMT, só não sei se o público precisa ou se já está preparado para essa separação, né? Porque essa coleta seletiva vai auxiliar na destinação do lixo corretamente. Aquele que tem um prazo maior de degradação, eu vou descartar de uma maneira, aquele que é biodegradável de outra maneira. Então, vamos separar o que é orgânico do plástico, do metal, do papel e assim por diante, tá? Do vidro. De acordo com a prefeitura, a gente pode fazer esse acordo com a prefeitura e pedir que ela mande o pessoal da limpeza, né? Já que nós vamos gerar tanto de mão de obra, empregos indiretos, tal, trazer benefício para os hotéis, etc., é justo você, prefeito, fazer com que o seu caminhão de lixo venha retirar mais vezes aqui no local, tá? Que tenha um pessoal que limpa a rua, que possa nos auxiliar em alguma limpeza e fazer esses acordos de flexibilidade para que eu possa destinar corretamente o lixo. Tá? Como vai ter um grande número de trabalhadores, vai surgir muita oportunidade de emprego. E oportunidade para comércio, hospedagem, necessidade de... Então, vai ter mais necessidade de transporte. Então, vamos pensar no transporte que não tenha poluição do ar, né? E que possa ter linhas específicas para o evento, né? Então, vai gerar emprego direto e indireto. Então, estamos dentro do desenvolvimento socioeconômico. Tá? Então, aqui nós estamos expondo as coisas que a gente vai colocar nesse relatório, no relatório de responsabilidade socioambiental, no relatório de responsabilidade socioeconômico, né? E aqui da ecoeficiência, a área construída, ela pode ser preservada para novos eventos ou então dar uma destinação diferente,
né? Não só eventos, pode ser um parque, uma praça e assim por diante, pode ter uma outra utilização, tá? Bom, até aqui nós falamos de uma área, não vou dizer que é menos ou mais, tão importante para que a gente possa preservar a nossa vida. Agora nós vamos olhar para todas as áreas, né? De um olhar mais distante. Sabe quando você quer ver o todo? Que você vai de fora e tenta olhar o globo. E nessa visão holística de globo, nós temos o tempo de gestão de portfólio. O que vem a ser um portfólio? O portfólio é a classificação onde eu tenho vários projetos envolvidos, que podem estar dentro de um programa ou não, em que eu tenha que escolher o que eu vou fazer. Então, para administrar bem um portfólio, eu preciso ter parâmetros de comparação. E nesses parâmetros de comparação envolve o que eu vou ganhar mais ou menos, o que eu vou ter maior satisfação ou não, o que está dentro do meu tempo, aquele que está mais fácil para ser feito, se eu posso dividir com uma outra pessoa e etc. Tá? Então, para gerenciar um portfólio, vamos pensar assim, eu posso estar dentro de um escritório de projetos, tá? Um escritório que tem uma série de clientes, ou um cliente com uma série de programas, e nesses programas vários projetos. Então, o que eu vou estar fazendo primeiro? O que eu posso fazer ao lado de quem? Sabe? Eu posso fazer o projeto A junto com o B, ou não dá para fazer A e B, dá para fazer só A e C. Então, nós precisamos medir, escolher e direcionar o trabalho. Então, dessa forma, tá? Analisando o nosso projeto do Rock in Rio, nós podemos escolher, tá? Algumas atividades em paralelo aos shows, para que a gente tenha vamos dizer assim, um rol de atividades complementares. Tá? Então, a intenção, né, desses diretores seriam instalar parque temático, shopping center temporário, estacionamento, heliporto, aqui tem mais opções. Quando a gente falou, nós falamos do palco mundo, da área do público e do parque temático, mas isso já foi um objetivo destinado das partes interessadas, no momento em que pediu o projeto. Agora, na análise do portfólio, nós vamos ver por que ficou área temática ou não, se vai escolher alguma outra coisa ou não, tá? Um heliporto, ou se vai ter estacionamento, se não vai ter estacionamento, tá? Então, na gestão de portfólio, nós vamos escolher vamos dizer, as atividades que possam ser levadas em concomitantes ou ao mesmo tempo ou não, tá? Então, vamos preencher um mapa estratégico que faz parte desse gerenciamento de projetos, tá? De portfólio, desculpa. Bom, o portfólio, como eu falei, é um agrupamento de projetos, programas ou ações, não necessariamente interligados, mas que podem ser medidos e classificados. Então, aqui tem o portfólio, o programa, né, o A, B e C, né? Então, eles podem estar relacionados ou não. Aqui um outro exemplo, né, em que você tem, ó, portfólio, o portfólio são todos. Aqui eu tenho projeto A, B, C e assim por diante, um outro quadro, né? Aqui as tarefas. Aqui em cima estão deixa eu mudar aqui para vocês poderem ver melhor. Alguns softwares de gestão de projetos, o Trello, né? A Gira, Rally, né? Azure, Scrum, tá? Então, aqui você pode juntar, né, uma dessas ferramentas e para auxiliar
na gestão de projetos, tá? Dessas tarefas. Bom, gerenciando portfólios. Primeiro, os objetivos estratégicos devem ser olhados, analisar, né? Ver a inovação, o tempo de execução, se aumenta a receita ou não, se está dentro os custos, né, que eu tenho disponível, se eu vou ter uma maior satisfação do público e toda a análise econômica financeira. Como é que eu posso fazer isso? Analisando esse mapa. O que vem a ser esse mapa? Esse mapa eu tenho os projetos aqui relacionados, como parque temático, shopping temporário, estacionamento, heliporto. Tá? Cada um desses projetos, projeto 1, 2, 3 e 4. Eu vou analisar alguns requisitos que são importantes. Então, a inovação, né? O tempo de execução, o quanto aumenta a receita, se os custos estão adequados, qual a satisfação do público, que tipo de retorno que ele vai me dar, né, de payback, TIR, VPL, qual o tipo de retorno, né, e aqui o retorno total. Aqui a gente vai analisar entre alto, médio e baixo, né, classificar qual é a pontuação dele, né, para poder escolher quem tem o maior número, né? Então, se eu for olhar aqui, eu tenho, ó, 200 com 200, 400, 400 com 300, 700, com 200, 900, 950, 950, olha, eu coloquei 980 o máximo, né? Quem tem o máximo de pontuação vai ter 980. Poderia ser 1.000? Pode. Poderia ser 100? Pode. Essa referência é somente para auxiliar a gente a identificar o quanto desses requisitos está intrínseco naquele projeto. Então, analisando o parque temático, poxa, né, um parque com tema específico é inovação, né? O tempo de execução está dentro do cronograma, aumenta a receita, sim, quando tiver uma música que não agrada, o pessoal vai para o parque temático, ou se quer intervalos, tem um entretenimento para o público, né? Então aumenta a receita. Está dentro do custo, sim, a satisfação do público, perfeito, né? As crianças vão adorar, né? Fazer passear, ir na roda gigante, e também no tromba-tromba, e no trem fantasma, e não sei mais aonde, né? Todo ali o parque é uma diversão. Então, ele tem um alto retorno. Ele aqui está com atribuição máxima, porque eu somei cada um desses pontos, né? E o máximo de retorno. Aqui, 980. O shopping temporário. O shopping temporário é uma inovação? É, mas o shopping ele vai ter um tempo de execução que, de repente, não combine com o Rock in Rio, tá? Aumenta a receita? Aumenta. Mas aí, esse tempo de execução e o custo fica fora do meu orçamento. O público vai gostar? É comum ter shopping em tudo quanto é cidade, então ele tem um retorno baixo. Se eu somar aqui, eu tenho, ó, 350, o retorno baixo 4, 354, tá? O estacionamento. O estacionamento é inovação? Não, ninguém vai no parque para ir no estacionamento, né? Tem que ter o estacionamento para guardar o carro, né? O tempo de execução está dentro, porque é fácil de construir. É só limpar o terreno e organizar ali o plano. Aumenta a receita? Sim, aumenta. O custo? Tá legal. Então, aqui eu tenho 200, com 300, 500, 500, 200, 700, mas um retorno é baixo. Então, eu posso terceirizar, né? Esse estacionamento. E o heliporto? É inovação, é novidade, né? Tempo de execução é tranquilo, porque é só limpar o pátio, né? Aumenta a receita? Nem todo mundo tem um helicóptero, né? Para ir para um Rock in Rio. Custo adequado? Sim, porque baixo custo e tal, mas tá? O retorno dele é baixo.
porque eu não vou ter muito público para esse tipo de coisa. Mesmo que eu cobre caro para estacionar um helicóptero, ou para guardar, ou para manter, né? Mesmo assim vai ser bem baixo. Analisando aqui o grau de prioridade, eu posso levar junto com o Rock in Rio Show, Palco Mundo, né? O parque temático, né? Que é o que tem o mais alto desempenho e na pontuação de classificação ficou com 980. Tá? E o estacionamento eu posso terceirizar, beleza? Então, aqui eu estou começando a entender melhor isso, assim, a escolha do que se fazer. Tá? Então, para projetos, o parque temático ele tem um custo médio, né? Um prazo razoável, ele tem um alto retorno, uma grande satisfação do público e aumenta a minha receita. Então, ele é inovador. O shopping temporário, ele tem um alto custo, o prazo dele é longo, tá? O ROI, ele não é tão grande porque o custo é alto, a satisfação do público, sei lá, se vai gostar, se não vai gostar, né? E ele é inovador, mas shopping temporário abre e fecha, né? Estacionamento, o custo é baixo, o prazo é pequeno, mas a rentabilidade, o retorno dele também é pequeno, satisfação do público, ninguém vai para um estacionamento. Tá? Então, não é inovador. Aqui tem o quadro que você está mostrando, né? O que você justificando a sua escolha. Bom, o nosso projetista escolheu o parque temático porque ele tem essas características, me dá 980 pontos, é inovador, vai satisfazer o público, é uma alternativa, né? Então, a gente tem opções para estar desenvolvendo, né? E ganhando ao mesmo tempo que estamos oferecendo o nosso Rock in Rio Show. Tá? Bom, pessoal, passamos e permeamos em todas as áreas do projeto. Tá? Nós ainda temos uma atividade que eu vou postar, sempre prometendo, né? Mas é a última atividade. Com a aula de hoje, nós encerramos a parte teórica, né? Falamos de parte prática também, demos exemplo. Aqui vocês têm uma noção de viabilidade, né? De relacionamento do projeto com a área de sustentabilidade, né? E com todas as partes da administração. Nós aplicamos aqui PCDA constante, nós aplicamos teorias e técnicas que vocês podem consultar o PMBOK, diversas áreas vai aplicar as mesmas técnicas e com um grau de diferenciação pequena, mas o diagrama de Pareto, a análise de peixe, a causa e efeito, sabe? Então, na nossa disciplina projetos, nós temos muito, vamos dizer assim, um rol muito grande de integração com a área administrativa. Mas um rol maior ainda com a área contábil, porque é na contábil que eu vou dar informações necessárias para que eu possa fazer escolhas seguras, para que eu possa gerenciar melhor cada um, né, de cada detalhe, cada área, sabe? A estrutura de um projeto, ela deve se cercar para ela ter um sucesso, né? E ela deve ser cercar de vários detalhes, né? De controles, né? De monitoramento e também de respostas. E a contabilidade faz isso. Ela é nata da nossa contabilidade, esse rol de informações. Então, vamos ter mais essa ferramenta ali que junta com tudo, tá? Então, na nossa aula fica por aqui.
tá? Na aula que vem, nós podemos estar tirando dúvidas de algumas tarefas, a professora vai estar, vamos dizer assim, corrigindo algumas tarefas com vocês. A gente ainda não está dando tchau, né? Só da quantidade de matéria, tá? Que essa daqui finaliza a nossa, o nosso último tema, tá? Alguma pergunta, pessoal?